Camada 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu sou o Lucas Jorge da Silva. E eu sou Antônio Marcos Moreiras. E o tema do nosso episódio de hoje é redes óticas. Esse é mais um episódio do quadro Roteamento de Ideias. Procure o Camada 8 na sua plataforma de podcast favorita e inscreva-se. Compartilhe este episódio com o pessoal do trabalho, da faculdade, com seus amigos. E agora, você também pode acompanhar o Camada 8 pelo YouTube e YouTube Music. Visite o nosso canal no YouTube, o NICBR Vídeos, navegue até a aba Podcasts e dê o play no episódio que você deseja ouvir. Se você usa Spotify, você pode ativar o sininho para ser avisado de novos episódios. E vamos para os avisos iniciais. O X Fórum Fortaleza de 2025 vai acontecer do dia 4 a dia 5 de junho, em Fortaleza, Ceará. Também teremos o Fórum Bcop Fortaleza no dia 6 de junho. Esperamos encontrar vocês lá. Não deixe de se inscrever na nossa próxima turma do AceleraNet. Ela vai acontecer do dia 7 a 11 de junho de 2025 em Foz do Iguaçu, Paraná. As inscrições seguem abertas até dia 15 de junho de 2025. Não percam. E o convidado de hoje será o Thiago Sete, diretor de Engenharia de Redes da Ediuno. Então toca a vinheta e vamos para a entrevista. Roteamento de ideias. Thiago, seja bem-vindo aqui ao Camada 8, a gente está bem feliz com a tua presença. Thiago é um palestrante habitual aí nos nossos eventos, mas aqui no podcast é a primeira vez. E como já é nosso costume, a gente pede sempre para o entrevistado se apresentar. Então, quem é o Thiago Sete? Fala um pouquinho de você, da sua trajetória profissional, o que você faz, onde você trabalha, a palavra é sua. Obrigado pelo convite, né, de estar participando com vocês, compartilhando um pouquinho aí do conhecimento. Como o Moreiras falou, já é o que a gente já costuma fazer, eu costumo participar dos eventos do NICBR, desde o GT, GTS, X Fórum, todos os eventos a gente está tentando sempre participar e contribuir. E já tem alguns anos aí, né, na estrada. Bom, hoje eu trabalho como diretor de engenharia de redes na empresa Ediuno. Meu dia a dia realmente é lidar com essas questões técnicas, né? Projetos de engenharia, projetos de implementação de redes, de ativação de clientes e eventualmente também participo da operação, né, do troubleshooting, problemas e, enfim, o dia a dia técnico aí de quem trabalha com redes. Antes disso, eu trabalhei numa empresa própria, né, de consultoria, que era a Nuitec. Montei uma empresa junto com o Aloysio e o Flávio, que a gente prestava consultoria para ISPs, provedores, a maioria deles todos no Brasil, provedores banda larga, né, e algumas operadoras, né, a gente também atuava com esse serviço de consultoria. E antes disso, fiquei quase 15 anos na Algar Telecom, famosa CTBC, lá origem lá no interior de Minas Gerais, em Uberlândia, que é até onde hoje eu estou residindo. Foi lá que me deu toda essa base de conhecimento, porque é uma empresa com operação de vários produtos diferentes, desde banda larga residencial, rede móvel, rede cabeada, GPON, HFC, rádio, fibra, enfim, tudo o que uma grande operadora tem hoje de operação. Isso permite um acesso, um contato com vários tipos de tecnologias. É uma empresa de mais de 60 anos, então tem lá desde as tecnologias antiguinhas, né, até as tecnologias mais modernas, então é bem enriquecedor. Então esse é o meu histórico aí profissional na área de telecomunicações e internet. Legal, Thiago. No nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre redes ópticas aí, e nós trabalhamos na área, a gente acompanhou, né, as redes da IOAP, banda larga ali, ADSL, satélite, rádio, e hoje a gente percebe que as redes ópticas, elas são a maioria aí, né, questão de entregar a internet fixa aos clientes. E eu queria saber um pouquinho como que essas redes ópticas, elas funcionam e qual que é a importância dela na infraestrutura hoje, aqui na nossa internet no Brasil. Hoje as redes ópticas, né, são basicamente transporte de luz numa fibra ótica, né? O que a gente conhece como fibra ótica. Ela é o meio mais fácil de você transmitir uma alta capacidade de dados, usando a luz para transportar isso do ponta A para ponta B. E essa ponta A para ponta B pode ser do poste, onde está um equipamento eletrônico, até dentro da residência do cliente, pode ser do ponto de presença da operadora até a casa do cliente, ou pode ser
10.500 quilômetros separando 2 continentes. Então, é a mesma fibra ótica. Vamos dizer, a mesma porque tem características da fibra submarina que são diferentes da fibra que a gente usa no terrestre ou no drop, né, do banda larga residencial. Mas a tecnologia ali que está inerente a essas fibras é a mesma. Transporte da luz. Então, muita gente acredita, né, que quando é mais leigo, né, não, a internet ele é construída por satélites, né, rádios, eu vejo as antenas, né, vejo as torres das operadoras, né, eu vejo satélite lá no espaço sendo lançado nos foguetes. Então, isso aí é a internet, mas na verdade isso é um pedaço muito pequeno da internet. O grosso, vamos dizer, a maioria da capacidade hoje de transporte da internet ele é feita em cima de fibra ótica, desde as longas distâncias, submarinas ou terrestres, até a ponta do assinante, que, vamos dizer assim, nos últimos 10, 15 anos, a gente, no Brasil, isso é bem evidente, nós fizemos uma transformação, né, da rede de acesso de cobre para fibra ótica. Então, onde a fibra hoje vai até dentro da residência do cliente. Um cabinho ali de fibra ótica chegando dentro do seu escritório, dentro da sua sala, dentro do... E a fibra tem uma característica muito interessante, que é o transporte de luz, a capacidade quase infinita. Nós não podemos dizer infinita, porque a eletrônica que está ali para iluminar aquela fibra ótica, ela tem um limite teórico, né? E um limite prático. Mas a fibra é uma infraestrutura barata, porque a fabricação da fibra não é cara, basicamente dióxido de silício, areia, que vira o vidro, mas o caro é o lançamento, construção, né? Se você fazer isso enterrado, você tem que construir, tampar, ou fazer lançar no poste, enfim, a infraestrutura para se fazer, ela é cara, mas a fibra em si não é. E te dá uma vida útil muito grande, né? É uma vida útil onde você vai poder explorar aquela capacidade por muitos e muitos anos. Então, é isso o papel da fibra hoje, basicamente crucial para todo o funcionamento da internet e de redes de computadores. Deixa eu ver se eu entendi aqui. O Lucas tinha dado o exemplo da fibra chegando até a casa do usuário final, do usuário doméstico, seja lá o que for. Você está falando que é muito mais que isso, que a fibra ótica hoje, esse tipo de transmissão de dados, é basicamente a base da internet, porque além de ser hoje o principal meio de fazer a internet, os dados chegarem até a casa do usuário, a empresa do usuário, também por fibras óticas que o backbone da internet terrestre dentro de um determinado país é composto, assim como a interligação entre os diferentes continentes, diferentes países por meio de cabos submarinos, é tudo fibra ótica. Exatamente. Tudo luz passando por aquele cabinho ali. Exatamente, que é fino como um fio de cabelo, mas está ali transportando desde a sua casa até o conteúdo que você estiver acessando. Por exemplo, eu sou um brasileiro, moro aqui no Brasil e estou acessando um conteúdo que está lá na prefeitura de Tóquio, no Japão. Então, é muito provavelmente que esse dado, desde do seu dispositivo até o servidor ou o dispositivo que está lá em Tóquio, ele atravessou múltiplas fibras óticas, mas ele vai fim a fim em cima de fibra ótica. Pode acontecer de, eventualmente, você ter uma parte da internet, um servidor, um usuário que está conectado no rádio, que está conectado no satélite, sim. Mas não é o grande volume, né, da internet. O grande volume todo em cima de fibra ótica. Bom, você disse que a fibra ótica, então, está em todo lugar, está desde a casa do usuário até os backbones que interligam as redes num determinado país, numa determinada cidade, e nos cabos submarinos também que interligam os continentes. Agora, indo para o básico, você disse que é basicamente transmissão de luz por meio daquele cabinho, daquela fibra que eu não sei exatamente o que é, espero que você me explique. Como que a gente consegue fazer isso? Como que a gente consegue transmitir luz através de um cabo? E como que a gente consegue transmitir informação útil por meio dessa luz? Então vamos lá. Hoje a fibra ótica, né, ela é construída com dióxido de silício, então você tem como se fosse um vidro, né? Então, mas de maneira muito pura, né? Então onde a luz ela consegue trafegar, né, transitar por esse cabo, né, de maneira a transmitir esse dado da ponta A para a ponta B na velocidade da luz, ou quase na velocidade da luz. A gente não pode dizer que é na velocidade da luz, porque a velocidade da luz que a gente conhece hoje é a velocidade da luz no vácuo. Então nós estamos falando da velocidade da luz no material da fibra ótica. Então ela é um pouco mais lenta do que a luz no vácuo, mas ainda assim é muito rápido.
E o princípio é você transmitir dados de uma ponta para outra, transmitindo bits, uma informação digital, um bit 0 ou bit 1. Então, como é que a gente faz isso com a luz? Basicamente, luz ligada, bit 1, luz apagada, bit 0. Então, ligou a luz, o receptor do outro lado vai saber que é bit 1. Se desligou a luz, ele vai saber que é bit 0. Mas esse transmissor, ele vai fazer isso milhares de vezes por segundo. Essa é a taxa de transmissão que a gente consegue alcançar. Então, quando a gente está transmitindo, por exemplo, lá falar 1 megabit por segundo, né? Então, são 1 milhão de vezes, né? 1 milhão de bits a cada segundo. Então, são 1 milhão de vezes que aquela luz acende e apaga a cada segundo. Então, isso permite a gente transmitir a informação digital de um lado até o outro. Não importa essa distância, importa basicamente que o receptor consiga enxergar essa luz. Então, ele enxergando essa luz, o transmissor transmite, do outro lado ele tem informação, se é 0 ou 1, e hoje a gente sabe que todas as informações digitais, no final das contas, estão todas zeros e uns, né? São informações zeros e uns. Legal, mas uma dúvida. Esse é o mesmo princípio também dos materiais ali elétricos, no caso os par trançados e tudo mais. Qual que é a grande vantagem das redes ópticas em detrimento de cobre? A grande vantagem é que você não tem interferência, porque a luz você pode passar o cabo de fibra junto de um cabo elétrico, pode passar junto de um campo magnético, porque a luz ela não vai ser afetada por isso. Uma outra vantagem é que você tem um material muito barato, a fibra ótica é muito barata. Cabo de cobre é muito caro, material é muito caro, o cobre em si, o alumínio, né? Qualquer transmissor, né, hoje que a gente usa são materiais caros, né, de se fazer. A fibra não, é o mais barato deles, é muito barato. Isso para mim não é óbvio. Então, a fibra, que é algo, parece que assim... mais novo, né? Extremamente avançado tecnologicamente, que é um material como um vidro flexível que eu consigo ali criar um caminho para a luz passar. E isso é mais barato do que um cabo de cobre ou de alumínio. É porque é abundante. Qualquer um tem dióxido de silício no mundo inteiro. Basicamente. E é uma tecnologia que hoje é bastante difundida no sentido, por exemplo, tem empresas brasileiras que produzem isso, tem empresas em todos os países que produzem isso? Então, essas fábricas de fibra óticas, hoje elas estão distribuídas no mundo inteiro, porque é muito fácil, muito acessível o dióxido de silício. Você tem para todos os países, tem isso de maneira abundante, diferente do cobre, né? Diferente do alumínio, que você tem alguns países que tem uma reserva muito grande, outros não, você tem que importar, são materiais caros, né? A fibra não. Então você tem fábricas de fibra ótica, inclusive no Brasil. A gente sabe que hoje as maiores fábricas estão na Ásia, né? Empresas chinesas e japonesas dominam o mercado pelo custo de se fazer, mão de obra e transporte. Mas grandes países, a maioria deles tem suas fábricas, inclusive o Brasil tem suas fábricas de fibra ótica própria. E você falou, então, da questão do valor, do preço do cabo, que é mais baixo, e de não ter interferências. Mas tem alguma vantagem adicional? Tem alguma outra coisa que você destacaria aí? Então, a segunda vantagem é que você tem um espectro magnético, onde a gente consegue transmitir a luz, que ele está praticamente todo dedicado para aquele cabo, né? Então, da ponta A para a ponta B, o espectro é inteiro seu. Diferente quando você coloca um rádio, onde você está transmitindo uma informação a céu aberto, onde o espectro ele é todo compartilhado com todas as outras frequências. Então, o espaço aberto, a gente tem um controle de frequências, geralmente feito por uma entidade governamental, né? Alguma entidade que consiga determinar qual pedaço do espectro você vai usar, porque vai ter um pedaço do espectro que é reservado para a transmissão de rádio AM, um outro pedaço para rádio FM, um outro pedaço para televisão, um outro pedaço para o bombeiro usar, um outro pedaço para as Forças Armadas usarem, um outro pedaço para você transmitir telefonia de segunda geração, depois um outro pedaço para telefonia de terceira geração, depois um outro pedaço para telefonia de quarta geração, 4G, 5G, e assim você vai dividindo todo aquele espectro, que é um espectro único, compartilhado com todo mundo, e então acaba sobrando um espaço muito pequeno, onde você tem que colocar todos os dados possíveis, então a taxa de transmissão ela é menor. Numa fibra ótica, você tem todo o espectro para você. Praticamente ponta A, ponta B, ali você não compartilha com mais ninguém. Então, o espectro usável, ele é muito grande. Então, você consegue colocar milhares de informações ali, de bits por segundo, que alcançam taxas absurdas, na casa dos terabits hoje em dia, por segundo. E isso você comparando com a transmissão a rádio? Isso, comparando a transmissão no ambiente aberto, assim, no ar.
Exato. Mas daí esse tipo de comparação a gente pode fazer também para um cabo coaxial. Cabo coaxial, pra qualquer outro também tem essa tipo vantagem. De coisa. Sim. Mas já entrando num assunto um pouquinho mais avançado, esse espectro, então, numa fibra ótica, ele é tão amplo que aparentemente a gente consegue transmitir mais do que um sinal ao mesmo tempo, mais do que uma informação ao mesmo tempo, de forma independente, usando um mesmo fiozinho, uma mesma fibra. Exato. Aí a gente vai entrar no conceito do WDM, que é o... WDM, não DWDM. Exato. Ainda não falamos do D, estamos falando do agora só o WDM. Ok. Que é a multiplexação por divisão de comprimentos de onda, do inglês, né? WDM. Então, onde você coloca comprimentos de ondas diferentes, alguns chamam isso de canal, né? Canais diferentes, ou ondas diferentes, ou waves, né? Em inglês. Então, você consegue transmitir com vários transmissores de luz, você conecta vários transmissores numa ponta, coloca num equipamento que vai multiplexar esses comprimentos de luz e vai usar a fibra ótica para transmitir. Do outro lado, você vai ter um demultiplexador que vai receber esse sinal composto, vai abrir todos os comprimentos de onda e entregar para os receptores. Então, num único par de fibra, você consegue transmitir uma quantidade gigantesca de canais. E essa gigantesca, ela tem um limite. Depende da tecnologia que você usa para iluminá-la. Aí a gente vai entrar no CWDM ou DWDM. Antes da gente chegar aí, né? A gente está falando de espectro eletromagnético, de diferentes comprimentos de onda. Então vamos entrar um pouquinho numa explicação do que é isso daí. E daí a gente volta para os WDMs e as diferenças entre eles. Então eu queria tentar entender isso um pouco melhor. Quando a gente está falando de luz sendo transmitida pela fibra ótica para transmissão de dados, eu imagino, aí você me corrija se eu estiver errado, que a gente não está falando de luz visível. Não necessariamente, pelo menos. Quer dizer, a capacidade da visão humana, ela enxerga, sei lá, do vermelho até o violeta, passa todo o espectro de cores que a gente vê. Isso são frequências diferentes do espectro eletromagnético. E nosso olho traduz isso para cores diferentes. Então, quando a gente está falando de frequências diferentes, a gente está falando como se fosse de cores diferentes. Mas não necessariamente a gente precisa se restringir ao espectro que a gente enxerga, porque os sensorzinhos lá e os LEDs e os lasers que são usados para emitir a luz, eles podem ter uma capacidade maior do que a nossa visão. Tá certo isso? Você pode complementar essa explicação de alguma forma? Sim, o espectro visível, né? Ele hoje está muito abaixo, né, da frequência utilizada para transmissão de dados. Então, a gente está no espectro visível, acho que entre 200 nanômetros e os 700 e alguma coisa, que estão ali todas as cores que a gente conhece. Depois a gente entra no infravermelho, que já é uma cor que a gente já não enxerga. E a transmissão de dados, ela começa depois do infravermelho, lá no 850 então nanômetros. É mais baixo. É mais baixo. Mais baixo. Mais baixo. E ela vai até onde a eletrônica hoje consegue usar, né, o espectro. Então, você tem canais ali em bandas, né, dentro da fibra. Então, existe uma organização que é a ITU-T, que organiza e define os espectros utilizáveis da fibra para que se tenha um padrão no mundo, né? Mas então, chega no espectro visível ou não? Não chega no espectro visível. É sempre abaixo do infravermelho. Está bem longe do espectro visível, entendeu? Então, até a gente que opera isso, às vezes costuma brincar, né? No canal DWDM, né? Um canal colorido, né? É colorido, mas que ninguém vai conseguir ver. Conseguir ver a cor. Nenhum humano vai conseguir ver a cor. Os equipamentos vão conseguir enxergar, porque como o Moreiras comentou, né? Cada comprimento de onda ali na frequência dele é como se fosse uma cor. Mas o equipamento de transmissão que vai enxergar essa cor, não é o humano, né? Então a gente não enxerga. Se você pegar hoje uma fibra ótica, cortar ela com um sinal de luz ali, sem desligar, e você olhar, você não vai ver nada. Mas se eu pegar uma fibra ótica e colocar uma lanterninha, um LED ou um laser ali na ponta e olhar no outro ponto, eu vejo. Você vai ver. Aquilo lá, a luz visível também consegue passar. Você usar uma lanterna aqui numa... O pessoal até usa isso para ver se tem rompimento, etc. Para ver onde a luz parou ali. Exatamente, né? Você consegue ver. Igual aquelas árvores de Natal que o pessoal usa, toda iluminada por fibra ótica. Aquilo lá é daquele jeito mesmo. Só que a transmissão ela é feita numa janela, né?
né, que a gente chama de banda C, que baseado pela ETUT é um bloco de espectro, né, onde a gente tem 4 terahertz de capacidade, onde você coloca os seus canais de transmissão. Então, pegando o conceito básico do WDM e ligando ele com essas comparações, mas aí tentando simplificar, pensando nas cores. A gente sabe que não é assim, mas vamos fazer uma analogia aqui. Então, se eu pegasse uma fibra ótica dessa, pegasse aquele pedacinho de fibra que tem lá na árvore de Natal, aí eu jogo lá um LED vermelhinho e um LED verdinho. Faço piscar eles com informações diferentes. Quer dizer, aquelas 2 frequências de luz, a vermelha e a verde, elas conseguem trafegar no mesmo meio, só que na outra ponta, de alguma forma, eu conseguiria separar elas e ter as informações de novo separadas. Exatamente. São 2 comprimentos de ondas, né, que vão ser transmitidos. E eles não são na mesma frequência, são frequências diferentes. O receptor que está ali vai conseguir detectar a frequência correta que ele foi configurado. Então, vai ter um receptor da cor vermelha e um receptor da cor verde, e um não vai interferir com o outro. Então, para você, num sistema WDM, basicamente você coloca múltiplos sinais, múltiplos comprimentos de onda ou múltiplas cores, se a gente quiser chamar assim. Normalmente as fibras, elas trabalham dessa forma? Ou... Toda existe fibra, uma exceção? ela é padronizada, né? Então, a fibra mais comum, ela é padronizada na ITU. Tem um código, né? Hoje chama G652, que é a fibra mais comum, que ela precisa atender, né, os requisitos padrões de uma fibra ótica da ITUT, que é transmitir luz naquele comprimento de onda, né, de forma onde você tem alguns parâmetros, né, que você define da qualidade da fibra. Basicamente, você define o quanto de luz que ela absorve e o quanto que ela transmite. Então, isso é o que a gente chama de perda, né? Quando você tem a luz atravessando um vidro, não é 100% da potência de luz que você transmitiu que você recebe do outro lado. Você vai ter uma atenuação ali, né? Exatamente. Aí você tem o efeito da atenuação, onde um pouco da luz que foi transmitida, ela foi absorvida ou refletida pelo material, e a grande parte seguiu, né, e chegou no receptor. Mas então isso te limita até onde você pode chegar. Então aí você fala, então eu posso colocar uma fibra ótica de 1.000 km, de 10.000 km, de 100.000 km. Não vai funcionar se você não tiver algo ali para dar um ganho naquela luz ou gerar uma potência maior. Então, nesses sistemas de longa distância, a gente tem repetidores, né, que basicamente eles amplificam a luz, que te permitem chegar a uma distância como essas submarinas que a gente tem hoje, de cabos submarinos de maiores do mundo hoje devem estar na casa dos 15.000 quilômetros. Basicamente, você tem luz fim a fim, mas com amplificadores, né, repetidores no meio, dando um ganho, né, naquela potência, porque o material da fibra ótica, ele absorve um pouco daquela luz. Legal. A gente falou aí do WDM. E o que seria o D da agora, né? Isso. Do DWDM. Então vamos lá. O que ele adiciona mais nessa questão isso. aí? É o conceito de multiplexação, né, por comprimentos de ondas, né? Você divide os comprimentos ali num espectro que já foi pré-definido pela ITU. No início, a gente chamava de CWDM, que é o coarse. É uma palavra em inglês que, fazendo uma tradução mais simples, a gente está falando de são comprimentos de onda onde a separação era larga. Você tinha canais muito largos, entendeu? Então você tinha ali 8 cores, verde, vermelho, azul, amarelo, e só, né? Porque eles estavam todos muito longe um do outro no espectro. Se você olhasse, o tamanho que ele ocupava do canal era largo para não interferir um no outro. Então, naquele momento, a tecnologia nos permitia isso de maneira econômica, né? Você ter transmissores e receptores, né, com um custo acessível para serem implementados, mas precisavam usar um espaço muito maior, um tamanho do espectro muito maior. E depois, com a evolução, veio o DWDM, que é o D vem de dense, então é o denso. Então você tem, na verdade, comprimentos de ondas menores, com espaçamento menor, então você consegue colocar mais deles. Em vez de 8, né, o primeiro sistema do DWDM colocou 40 canais. E hoje nós temos sistemas com 96 até 120 canais. Então eu consigo passar muito mais coisas ali, muito separadinhos. E cada canal desse você tem um transmissor, laser e um receptor. Então cada um deles tem acesso ali a um espectro, né, onde ele consegue colocar bits. E como você tem múltiplos canais, você consegue transmitir uma informação muito grande, né, de capacidade muito grande de dados.
Eu queria voltar um pouquinho na questão do cabo, porque eu fiquei aqui com uma dúvida aqui que eu tava pensando. Você falou que a fibra em si, a gente tem diferentes qualidades de fibra ótica que trazem diferentes níveis de atenuação. Então, daí são duas dúvidas. Primeiro, além dessa característica, eu tenho diferentes fibras óticas que trabalham com diferentes faixas de frequência, diferentes canais de luz ou não? Isso é padronizado, sempre elas trabalham nas mesmas frequências? Então, geralmente você tem um padrão onde é definido a atenuação por faixa de frequência. Para ser uma fibra G652, ela tem uma atenuação de 0,25 dB a cada quilômetro no espectro de frequência da banda C. Ficou complicado, né? Um monte de letrinhas aí. Mas é assim que são construídas. Elas são construídas para atender os parâmetros, uma especificação, faixa de frequência que é usada para telecomunicações. Porque você pode usar fibra ótica para outra coisa. Não, eu quero uma fibra ótica que seja para transmitir a minha luzinha na árvore de Natal. Então, não precisa ter ela não precisa ter uma atenuação na banda C, entendi, que é a faixa de frequência que a gente transmite. A faixa de frequência usada em telecomunicações é sempre a banda C. Banda C é para o DWDM. DWDM. A gente usa a banda O, banda E, banda S, banda C e banda L. O DWDM ele está na banda C, mas tem aquele transmissor mais simples que você vai conectar de repente dentro de um data center, que é 2 metros de distância de um rack para o outro e você usa uma fibra ótica. Ali você não precisa de um DWDM, né? Então você não precisa de um laser muito refinado. Então, geralmente ali, o espectro de frequência que a gente usa está na casa dos 1310, que é a primeira banda do ITU. Mas aí, essa fibra, no caso do data center, ela também vai ter aquela divisão por cores lá que você comentou? Você pode usar ela, você pode pegar aquela mesma fibra que você usou para conectar, por exemplo, um servidor no outro direto e colocar um multiplexador, um demultiplexador e transformar aquela fibra num sistema DWDM. Entendi. Mas se você não precisar daquela capacidade toda, estou ligando de repente um servidor no outro... Mas mesmo que ele não esteja na faixa C ali, esteja em outra? Não tem problema, a fibra, atendendo o padrão G652, ela consegue transmitir todas essas bandas. A C, a L, a S, a O, a E... tudo depende do transmissor, do laser que você está colocando. Tudo bem. A fibra em si é a mesma. A mesma. Tá. Então não é uma fibra para DWDM, uma fibra lá para data center. Não, é a mesma fibra G652. Quem vai mandar vai ser o equipamento. O equipamento que você está usando para iluminar a fibra. Eu tenho um monte de dúvidas sobre o DWDM e o WDM, mas antes disso tem mais uma sobre os cabos, que parece que é muito óbvia, parece muito óbvia para mim, mas eu quero te ouvir dizer aí. Você frisou bastante essa característica da atenuação, e a gente sabe que uma vez o cabo passado, seja qualquer tipo, aí, um cabo usado em backbone, em última milha, submarino, tem acidentes, tem rompimentos. E uma vez que você rompe esse cabo, você de alguma forma tem que recompor ele, tem que fazer a fusão, tem que emendá-lo novamente. Sempre que você faz isso, eu imagino que você tenha um acréscimo na atenuação ou outros problemas, outras alterações nas características. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, toda vez que uma fibra é rompida, né, você vai ter um processo de fusão. Naquele ponto de fusão, você vai ter uma perda maior, uma atenuação maior do que a fibra quando ela está inteira. Então, isso vai depender muito da técnica utilizada, do equipamento utilizado para fazer a fusão e da capacidade do operador que está ali, né, fazendo aquela fusão. Se ele está com pressa para fazer a fusão ali e faz rápido, de repente vai deixar com uma atenuação muito ruim. Rompeu no dia 24, assim, de dezembro. 24 de dezembro. E não é uma fibra, de repente é um cabo, um cabo que tem 144 pares de fibra. Então você hoje passa na rua, de repente vê um técnico lá de uma operadora com o carro dele estacionado, uma mesinha ali, parece aquelas mesinhas de bar, um guarda-sol, e tá lá ele lá o dia inteiro, ou seja, ele tá lá fazendo fusão de 144 fibras. Então não é só uma, né? Porque geralmente quando você tem uma empresa de infraestrutura lançando um cabo num poste ou enterrando ou sistema submarino, você não vai fazer um cabo com uma fibra ótica. Você vai usar aquela infraestrutura do cabo para passar múltiplas fibras óticas. Então, quando ela rompe, se for um rompimento ali que cortou o cabo inteiro, quem for fazer a fusão vai ter que corrigir, consertar todos eles. E aí, de repente, dos 144, 10 ali fez mais ou menos, vai dar uma atenuação muito grande, pode afetar um sistema que funcionava, pode voltar a não funcionar mais, porque a atenuação ficou exagerada.
Então, quando você faz um projeto de um sistema qualquer que envolva uma fibra ótica, você normalmente não considera só a atenuação nominal dela ou a atenuação dela instalada ali, mas provavelmente você considera talvez até uma atenuação um pouco maior, já considerando que vão acontecer rompimentos e emendas e coisas do gênero. Então, quando você faz um projeto de DWDM, você faz o projeto porque a gente chama de fim de vida, né? Então, você pega, modela uma fibra ótica, você modela para saber basicamente a distância, né? Qual que vai ser a ponta A, ponta B, qual o padrão da fibra, G652, e aí você coloca, tá bom, esse é um projeto para quantos anos, né? Então eu vou fazer essa fibra aqui, eu vou usar ela por 15, 25 anos, geralmente são projetos de longo prazo, né? Então você faz uma modelagem, né, para o fim da vida. Eu considero que durante a vida útil dela vão acontecer rompimentos e vão acontecer fusões, onde eu vou perder um pouco da performance dela, atenuar mais o sinal. Então eu programo o sistema, né? A gente faz o projeto de engenharia pensando que aquela eletrônica precisa funcionar, né, numa fibra onde o fim da vida dela vai estar muito pior do que no começo. Então, geralmente se faz assim um projeto de qualidade, né? Pode-se fazer um projeto sem considerar isso, mas aí você, depois de alguns anos, pode ter uma surpresa dependendo da quantidade de rompimentos que aconteceram. Ainda nesse assunto dos rompimentos, existe a possibilidade de um cabo ele sofrer de vários rompimentos por, sei lá, algum ambiente que ele tá é muito ruim e ele sempre quebra? Como que vocês sabem, por exemplo, ele já não serve mais? Já quebrou tanto que esse monte de fusão já deixou ele deteriorado de um ponto que eu tenho que tirar ele de lá e colocar um novo. Então isso é comum. Vocês têm parâmetros lá que vocês ficam monitorando isso? É comum acontecer em cabos, geralmente em regiões metropolitanas, né? Não acontece em cabos muito de longa distância, submarino, porque tem menos eventos. Mas em regiões metropolitanas, onde o cabo às vezes está num poste, ou uma obra, um caminhão que bate e derruba o poste, alguém que vai lá e corta, achando que é um cabo de cobre e quer roubar, mas é um cabo de fibra ótica, então acontecem muitos eventos. Então são esses parâmetros de atenuação, né, que vão definir se aquele cabo ainda é útil ou não, ou é mais fácil você trocar o trecho inteiro. Então você vai, corta o cabo, tira aquele trecho de 2 km, coloca um cabo novo, faz as fusões na ponta e você tem um cabo novo. Então são esses parâmetros de atenuação. Então o parâmetro mais comum, né, para a banda C é esse 0,25 dB por quilômetro, né? Então são 0,25 decibéis de atenuação por quilômetro de luz ali, né? Então depois de 3, 4, 5, 6 fusões, isso subiu para 0,35, subiu para 0,40, subiu para 0,5. Chega um momento que toda a engenharia que você fez do projeto, da eletrônica, dos lasers que estão iluminando, isso aí já não vai funcionar mais porque a atenuação está grande demais. Então aí você passa a considerar uma troca ali daquele cabo, quando possível. Tem situações que não são possíveis e você abandona o cabo, que é, por exemplo, os sistemas submarinos de longa distância, eles são abandonados. Não achem que vai alguém lá com um barco recolher as fibras óticas que foram lançadas há 25, 30, 50 anos atrás. Na verdade, tem cabos de telégrafo de cobre lá no mar há mais de 200 anos que estão lá até hoje, estão lá. Viraram corais para os peixes. Mas o sistema de fibra ótica, ele tem realmente essas características que você precisa garantir, né, que a fibra tenha uma atenuação até o limite máximo dos equipamentos. Caso não tenha, troque-se a fibra ou lança-se uma fibra nova. Tiago, voltando aos WDMs, ou ao DWDM especificamente, já deu para entender o funcionamento básico dele, que é a multiplexação da luz numa mesma fibra ótica. Você acabou de falar pra gente que hoje é bastante comum a gente ter um cabo com várias fibras óticas dentro dele, até 144, porque elas são fininhas, da espessura de um fio de cabelo ou até menores. E então eu gostaria de entender, em primeiro lugar, qual é a motivação para alguém usar um DWDM? Por que eu quero multiplexar múltiplas frequências, múltiplos canais de luz dentro de uma mesma fibra, se é tão fácil eu ter várias? Ou em que situações eu posso, na prática, aí, querer multiplexar, querer ter necessidade de usar um DWDM
na operação da minha rede? Então, basicamente, né, o que determina o uso do DWDM hoje é a nossa necessidade de banda. Ela é tão grande que múltiplas fibras ainda assim não são suficientes. Então, se a gente lançasse lá 144 fibras entre 2 data centers, o NIC ia querer usar 40 fibras. A empresa A de telecom ia querer usar mais 40, a outra ia querer usar mais 60. Logo, os 144 já não seriam mais suficientes. Então, você teria que lançar um outro cabo. E isso acaba sendo muito caro, porque aí a infraestrutura, né, para você lançar cabos, ela é cara. Se você vai lançar um cabo terrestre enterrado, você vai ter que cavar um pedaço de chão, enterrar a fibra e depois tampar. Se você vai fazer isso dentro de um oleoduto, que é comum, você vai ter que construir o próprio oleoduto e com o espaço da fibra. Ou você faz isso num sistema de transmissão de energia, naquelas torres grandes que a gente chama de OPGW. São cabos de fibra óticas que vão passar junto com a torre. Então foi feito, construído, passou 144, acabou. Não dá para ir lá e lançar, construir uma nova torre de energia só para isso. Então a infraestrutura para os cabos ela é limitada. No sistema submarino acontece a mesma coisa. Então, para uma distância curta, é verdade o que você disse. Por isso que num data center não é comum você ter DWDM. Você não tem multiplicação de onda num data center, porque é muito fácil você multiplicar as próprias fibras em si. É mais fácil eu passo mais um cabo, essa outra ali mais uma tudo fibra. Mais. Mas quando você vai para infraestrutura de longa distância, média distância, você envolve torres, postes, oceanos e tal, vai ficando caro. E a nossa demanda, como a humanidade de transmissão de dados, ela cresce de forma tão rápida e tanto que não dá para transmitir tudo que a gente tem nas fibras. Então a gente precisa multiplexar. Então eu vou ter 144 fibras num cabo e cada uma daquelas fibras eu vou ter, por exemplo, 96 canais. É usar com mais, digamos assim, parcimônia a fibra ali, né? Você usar o máximo que você conseguir. O máximo que você conseguir da infraestrutura que te permite. Então, é comum você ter empresas que constroem fibras, né? Que a gente costuma conhecer como empresas de infraestrutura e vendem no mercado aquelas fibras, como a gente chama de fibra escura, né? O cara vai comprar uma fibra escura. Por exemplo, o NIC-BR quer conectar os 2 data centers, JD com o João Dias, né? O JD com o Nações Unidas, NU com o João Dias. Então, o NIC-BR pode ir lá e contratar uma empresa que tem uma fibra escura já lançada, já pronta, já enterrada, né? Que não está em uso. E que não está em uso, mas vai ter um limite da quantidade de fibras que aquele operador vai conseguir te vender. Aí o NIC decidiu, não, eu preciso de tanta fibra que não vale a pena, é melhor eu construir, eu mesmo lançar um cabo para mim. E aí você tem diversas empresas, diversas operações diferentes, né, que vão criar essa infraestrutura, né? Então pode ser uma empresa lançando uma ferrovia nova, e permite-se, durante o trabalho de construção da ferrovia, passasse um duto aqui ali dentro se passa fibra ótica. Pode ser uma empresa criando uma rodovia, né? E ela vai precisar construir, é muito comum as empresas de rodovia criarem postos de pedágio a cada X quilômetros. Então elas precisam levar algum tipo de conexão de dados para esses pedágios, porque no pedágio vai ter um computador, vai ter algum dispositivo ali para fazer a cobrança e tal. Então ela já leva talvez um cabo de fibra ótica, mas como ela é uma operadora de transporte, né, de rodovia, ela não tem uso para todas as fibras. Então ela lança um cabo grande, usa 2, 3 pares de fibra para ela fazer a comunicação dos postos de pedágio, e os outros pares ela vende no mercado. Então tem vários modelos diferentes, né, de infraestrutura, mas o limitador grande realmente é a infraestrutura para os cabos e a nossa demanda absurda de transmissão de dados. Ainda nesse aspecto de motivação para o uso do DWDM, você pode citar aí, em termos de produtos comerciais que existem hoje, quanto a gente consegue passar de dados, velocidade, banda, em uma fibra sem usar DWDM e usando aí o sistema mais moderno existente comercialmente DWDM? Quanto que eu consigo escalar? Quanto que eu consigo fazer com a fibra sozinha, sem o DWDM? Quanto que eu consigo no máximo colocando o DWDM mais caro, mais sofisticado que existe aí? Isso vai depender da distância, né? Vai depender da distância, porque a distância ela afeta essa conta. Mas fazendo um exemplo mais simples, né? Vamos pensar em 10 km, a distância comum, em 10 km, ponta A e ponta B. Usando um sistema sem DWDM, que a gente chama de um sistema cinza, não é colorido, a gente hoje, de maneira efetiva, conseguiria colocar ali 800 GB. É um módulo que você consegue colocar
800 GB de capacidade. Rapidinho, nesse caso você falou da fibra cinza, então não tem a divisão lá por cores. Ela tem, eu só não estou usando. A fibra tá lá, eu só não estou usando. Você só usa uma das frequências. Estou usando uma frequência só, então a gente costuma chamar de um sistema cinza. Então, e o sistema 800 GB. 800 gigabits por segundo. E se eu usar um DWDM, para quanto que eu consigo escalar isso? Se eu usar um DWDM, eu consigo. Isso é até difícil, porque isso todo dia lança-se alguma coisa nova. A gente estaria falando de 64 terabits por segundo. 64 terabits. Ou até 100 e poucos terabits por segundo. Vamos considerar 64 um modelo mais economicamente acessível. Então você está saindo de 800 gigabits por segundo para 64 terabits por segundo. Então, quer dizer, a cada 1000 gigabits é 1 tera, né? Estou falando de 80 mil vezes mais? 80 vezes, né? 80, não, de giga para tera... 800 giga. 800 giga, não é 80 giga. Matemática aqui. É muito. É muito. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Então, quem não usa o DWDM ali nesse caso, ele tá perdendo uma capacidade ali. Porque ele talvez não precise. Geralmente, quando precisa, é o caminho mais fácil, né? Do que você... Porque qual que é a outra alternativa? Então, passar outra fibra. Ou comprar uma outra fibra. Aí de você vai passar 80 fibras. Exato. Então vai ficando caro. Então a tecnologia da DWDM hoje tem um custo razoavelmente acessível para a transmissão que ela proporciona. Obviamente que você não tem essa demanda, você não vai investir num sistema DWDM, porque ele vai ficar caro, né, para uma transmissão. E você não vai usar. Então o que a gente hoje usa muito dentro de data centers é o uso de fibras normais. Você não tem DWDM dentro de data center. Porque os 800 GB ali já... E aí se você precisou, você passa outra fibra. É só 2 metros, é só 20 metros de distância. Não custa caro. Quer dizer, tem aquele caso onde tem um cross-connect, ou o famoso Golden Jumper, né? Que custa preço de ouro, que às vezes as pessoas... Vale a pena colocar um DWDM dentro do data center. Agora, explica pra gente, Thiago, como que funciona o DWDM? Que componentes tem um sistema de DWDM? Como que eu consigo misturar essas frequências dentro de uma única fibra e separar isso? Então, geralmente um sistema DWDM ponto a ponto, vamos dizer assim, né? Ponta A, ponta B, muito simples. Ele vai ter os transmissores de um lado e os receptores do outro. Obviamente, como a nossa comunicação hoje de internet ela é bidirecional, transmite e você recebe, então você tem transmissor e receptor dos dois lados. Tem sistemas que não são bidirecionais. Por exemplo, um sistema de transmissão de televisão. Ela coloca a torre, transmite o sinal de TV e só. Você não tem recepção. Mas na comunicação de dados, redes, internet, a gente sempre tem ida e volta, né? Tem sempre transmissão. Então você vai ter um transmissor e um receptor na ponta A, um transmissor e um receptor na ponta B. Aí você coloca um equipamento que a gente chama de MUX-DeMUX, é uma abreviação de multiplexador e demultiplexador, que é o equipamento passivo, ele não tem energia, basicamente são feitos de filtros e espelhos, onde ele vai multiplexar os comprimentos de ondas, né, para que todos eles trafeguem numa única fibra ótica. Do outro lado vai ter um demultiplexador, que vai pegar os comprimentos de ondas, filtrar e entregar para os receptores. Então esse é um sistema simples. Aí você quer aumentar essa distância. Então você vai ter uma ação, às vezes ficou muito grande o meu receptor. Ele já não vai conseguir mais identificar a luz que eu transmiti. Então eu vou precisar de um repetidor, que é um amplificador de luz. Então eu coloco um repetidor também, às vezes no meio do sistema. Tem um sistema de 80 km, ali a cada mais ou menos 40 km eu coloco um equipamento para amplificar a luz. Então eu tenho o que a gente chama de amplificador. Então, MUX, DeMUX, amplificadores, são os equipamentos mais comuns de um sistema DWDM. Existem outros, né? Existem outros quando você começa a crescer a rede de forma a ter uma malha de fibra, né? Onde você já não está mais fazendo ponto a ponto. Você já tem uma malha onde você tem várias direções e você precisa definir, por exemplo, que um comprimento de onda vermelho chega numa cidade, ele vai para o leste. O comprimento de onda verde chega numa cidade, ele vai para o oeste. Eu já tenho um equipamento com um pouquinho mais inteligência ali, né? Que ele faz a decisão de caminhos por onde os comprimentos de ondas vão passar. Esse equipamento é chamado de RODM, que é um equipamento um pouco mais caro. RODM. RODM. O que é o RODM? Você lembra? É Optical Edge Drop. E o R é de Reconfigurable. É um edge drop, esse eu adiciono ou tiro o comprimento de onda, mas de maneira reconfigurável. Então, é um equipamento que consegue decidir, baseado nos comprimentos de onda, para onde ele vai. Entendi. Se ele fica nessa cidade, se ele vai para outra cidade, ou se ele vai para a cidade A, cidade B, cidade C. Então, você está fazendo um roteamento de luz.
entendeu? Seriam decidindo... São sistemas mais avançados, já não é mais ponto a ponto, né? São sistemas onde você tem múltiplas fibras, né? Múltiplos caminhos, né? Geralmente longa distância. Você tem uma cidade, por exemplo, como São Paulo, que chega fibras do Rio de Janeiro, chega fibras do Sul, chega fibras do Centro-Oeste, chega fibras de vários pontos, né? Então, você consegue ali naquele ponto tomar decisões. Eu tenho um sinal aqui que vai do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Então, São Paulo, ele só está passando. Mas eu tenho um outro sinal que chega do Rio e termina em São Paulo. E tem um terceiro sinal que chega do Rio e vai para Brasília. Então, esse equipamento consegue tomar essa decisão baseada em comprimentos de ondas e rotear a luz. Rotear a luz. Interessante. Mas vamos lá no funcionamento básico. Então, a gente tem de um lado o transmissor, do outro lado o receptor, e é claro que é bidirecional, então, na verdade, tem dos dois lados, mas didaticamente vamos pensar assim. Transmissor, receptor, aí eu tenho o MUX, o DMUX do outro lado, o MUX mistura a luz, o DMUX separa a luz, e no meio eu posso ter um amplificador. Esse MUX e esse DMUX que você falou que são passivos, eles são... prismas, espelhos, são baseados em tecnologia ótica, são coisas que mexem só com a luz, é isso? É isso, são filtros, basicamente a gente chama de filtros, né? São basicamente filtros passivos, que são fibras, geralmente espelhos ali, que baseado na sua construção, né? Como eles foram criados, eles refletem o comprimento de onda X e absorvem o comprimento de onda Y. E esse amplificador no meio do caminho, é um negócio que é só ótico também, ou é algo que é eletrônico, ele transforma a luz em eletricidade? O amplificador já não é mais passivo, porque ele precisa de energia elétrica. Para dar uma potência ali para a luz. O que ele vai fazer? Ele vai criar novos fótons de luz. E esses novos fótons de luz vão copiar a frequência dos fótons de luz antigos. Então ele cria uma luz nova ali. Exato. A gente acha que ele está amplificando o sinal, na verdade não. Está criando uma luz nova. Ele cria novos que têm as mesmas características dos antigos. Então você tem praticamente como se o sinal fosse inserido novamente ali com aquela potência do amplificador. Só que o amplificador ele precisa de energia, porque ele tem uma bomba ali que ele vai bombear um espectro de luz para criar esses fótons novos que serão transmitidos. E você tem perda nesse amplificador? Tem. Todo o sistema DWDM, todo o sistema de transmissão de log, você tem perda em tudo. Desde o conector, da forma que você conectou no MUX. Se você conectou ali sujo o conector, você tem uma perda grande. Se o técnico vai lá e tira, limpa na camisa e coloca de novo, tem uma perda maior ainda. Porque ele, na verdade, sujou. Limpado, né? Ele sujou a fibra, entendeu? Então, quando você opera sistemas de longa distância, todo técnico que vai para campo mexer com isso, geralmente tem um kitzinho de limpeza, onde leva um álcool, leva um equipamento. Que você ia falar que tinha que ir com a camisa limpa. Né? Então, onde ele vai... Porque cada conexão dessa do sistema, ela impacta, gera uma atenuação. Então, todos os equipamentos, o amplificador, o MUX, o DMUX, o receptor, todos eles vão ter o que a gente chama de uma perda de conexão ou perda de inserção. Eu ainda não entendi. Esse amplificador no meio do caminho é algo que pega a luz, transforma em sinais elétricos. Não transforma em sinal elétrico. Não transforma. Eu tô falando de luz. Luz, sempre luz. Sempre luz fótons de luz. Tem alguma mágica que eu consigo enfiar mais fótons lá. Exato. Mas com aquilo lá sendo luz. Exato. Certo. Então, os amplificadores, eles têm algumas tecnologias. Vai ficando mais difícil, né? E está no domínio da ciência ainda, não passando para religião nem para mágica. Não, ainda não. Então, Okay. o amplificador mais comum para a banda C é um amplificador chamado EDFA, que é um equipamento de amplificador de fibra dopado a érbio. Érbio é um elemento químico, onde você tem uma capacidade do érbio quando ele está... Você pega uma fibra ótica comum, dopa ela com érbio, é uma fibra diferente, então não é aquela fibra G652, é uma fibra dopada a érbio. E quando ela é bombeada com um sinal elétrico, ela gera novos fótons que conseguem ser gerados na frequência da banda C. E um dos efeitos legais dessa geração, desse bombeamento, dessa fibra, é que ele gera uma reverberação de luz no espectro visível do verde. Então, se você abrir um amplificador em funcionamento, você vai ver ter uma luzinha verde. Vai ter toda a fibra brilhando verde. Um verde mais neon, assim. Porque é uma característica do érbio, quando ele está sendo bombeado com a energia elétrica para criar esses novos fótons. Ele gera também uma reverberação de outros fótons no espectro verde. Então, esse EDFA, que esse amplificador EDFA é o mais comum usado em sistemas DWDM. Existe um outro amplificador também, que é o amplificador Raman,
que é um amplificador que usa uma outra tecnologia para amplificar a luz. E tem amplificador SOA, tem vários tipos de amplificadores que são usados para cada frequência específica que você vai utilizar. Vamos lá, o nosso tempo aqui já está se esgotando, mas tem mais um ponto que eu quero entender. Tem lá o transmissor e o receptor, mas na verdade o que eu tenho nas pontas, que eu quero interligar, eu tenho um switch aqui, cheio de portas de 10 GB, do outro lado eu tenho um switch cheio de portas de 10 GB, e eu quero ligar meia dúzia de portas de 10 GB de um lado no outro, usando essa fibra que está no meio do caminho. Como que eu faço para sair desse transceiver de 10 GB que está lá espetado no meu switch e entrar nesse sistema DWDM? Essa parte que você falou do transmissor ou do receptor é algo completamente independente do switch? Pode estar misturado, o transceiver já tem que ser na frequência de cor certa, ou ele pode ser um transceiver básico e daí esse transmissor e receptor no meio do caminho, de alguma forma, converte isso para a frequência que vai ser misturada lá na fibra, ou tem vários tipos diferentes. Dá um panorama geral de como isso funciona na prática para a gente. Então vamos lá, você hoje tem uma necessidade, né, de colocar o transmissor na frequência específica daquele canal que o MUX conecta. Esse transmissor, ele pode ser naturalmente o próprio transmissor do switch, que é o que a gente costuma chamar de transceiver, que ali ele tem um transmissor e um receptor. No próprio transceiver ele já vem com transmissor e receptor. Ou ele pode ser um equipamento separado, que a gente chama de transponder, que geralmente é esse. Se você não quer mexer no seu transceiver, ou o seu switch às vezes não suporta um transceiver DWDM, ou é um servidor, né, que já tem um transceiver embutido, embarcado, que ele já sai na frequência cinza, você coloca um transponder, que é um equipamento que vai receber aquele sinal cinza e vai transmitir ele na faixa de frequência que você quer. Se você tem hoje um switch que suporta transceivers DWDM, bastaria você equipar os transceivers DWDM, a quantidade necessária que você tiver. Eu quero iluminar 10 canais, então 10 transceivers, cada um numa frequência. Um vai estar no canal 1, outro canal 2, canal 3, canal 4, até canal 10 canais. Você vai conectar eles, todos os 10, num multiplexador, num MUX-DeMUX, que vai ter 10 posições, ou 16, ou 24, enfim, quantas posições você for precisar. Vai transmitir isso para a fibra ótica, 10 km depois, 20, 30 km depois, você vai ter um demultiplexador que vai abrir esses 10 canais e vai conectar em 10 transceivers do switch que estiver do outro lado. Então, ali você transmitiu, em vez de, lá usando a fibra ótica para transmitir 10 GB, você está transmitindo 10 de 10 GB, 100 GB. Transformou o seu sistema de 10 GB para 100 GB, utilizando uma fibra só. Bastando colocar multiplexador de cada lado e 10 transceivers coloridos. Então, para ver se eu entendi aqui. Posso ter o caso em que eu não consigo, por alguma razão, colocar um transceiver já colorido, já numa frequência específica no meu switch. Por exemplo, quando eu tenho não um switch, mas um servidor e o transceiver já vem embutido lá. E daí eu tenho um tipo de equipamento que é o transponder que faz essa conversão aí cinza para o colorido. Do cinza para o colorido, da frequência de luz que está entrando ali e saindo. Exato. Mas no caso mais simples, eu posso já comprar um transceiver colorido e colocar direto no meu switch de ambos os lados. Então, vamos supor que eu precisasse só de 2 canais e não de meia dúzia, como era o meu exemplo inicial. Eu compro lá 2 frequências diferentes de luz para cada lado, e daí eu tenho o MUX e o MUX-DeMUX, que são componentes passivos. E daí eu simplesmente teria esses 2 componentes passivos de ambos os lados, e daí eu já tenho um sistema DWDM ali. Você já duplicou simples, sem necessidade de amplificação, passivo, já funciona. Já funcionaria. Isso? Exatamente. É assim que você faz de 2 canais até 96 canais, por exemplo. Só que isso, obviamente, vai estar limitado à distância. Então, o transceiver hoje, quando você vai no mercado comprar, um transceiver cinza mesmo, sem DWDM, geralmente ele tem alguma característica de distância. Esse transceiver é para 2 km, esse aqui é para 10, esse aqui é para 40, né? Então, geralmente, você tem essa característica. Então, no sistema DWDM, você também vai ter essa característica, né? Não, esse transceiver é do canal tal, né? Mas ele tem um alcance ali de até 80 km. Mas esse alcance, ele é teórico, porque o que determina é a qualidade da sua fibra. Então, o fabricante, quando ele fala 80, ele está falando assim, numa fibra padrão G652, ele alcança 80. Mas na sua fibra,
que o cara fez a fusão no dia 24 antes do Natal, pode ser que não vai dar 80 quilômetros, vai dar só 40. Então, Thiago, o papo tá bom. Tá bom. Eu tenho um monte de dúvidas aqui, tinha várias outras anotadas. O episódio tem que ter 4 horas. O episódio eu acho que teria que ter umas 4 horas ou mais pra gente tratar tudo que precisa de DWDM. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação. E antes de finalizar, eu queria te dar a oportunidade de ver se você quer deixar algum recado, falar alguma coisa aí pro nosso ouvinte. Então, para quem se interessar sobre esse assunto, tem hoje quantidade grande de material disponível para você estudar na internet, vídeos, livros, né, à vontade. Inclusive tem, se você procurar sobre DWDM Thiago Sete no YouTube, deve ter alguns vídeos meus que eu gravei com alguns colegas. Só do Nick BR. Só do Nick BR, só de palestras em evento. Porque o Nick grava as palestras e deixa elas abertas, né, então tem bastante material, né, mas obviamente hoje você tem muito material disponível, né, então não é difícil, né, você adquirir esse conhecimento, né, e é um conhecimento importante. Então um recado final que eu queria deixar para a maioria dos operadores hoje de rede, a gente está falando de redes IP, né? Geralmente o cara se foca muito na parte de comunicação de dados, nos protocolos lógicos, na parte lógica do sistema e esquece dessa parte física. Mas ela é uma parte fundamental para você entender, né, as restrições, os funcionamentos de tudo aquilo que você está construindo no mundo lógico. Então é um conhecimento que todo engenheiro de rede de dados deveria ter, né? Pelo menos o básico de transmissão ótica, que hoje compõe 95% de toda a transmissão de dados do mundo. Então é um conhecimento muito importante para que a gente consiga operar de maneira mais eficiente, entender melhor os sistemas, do que só acreditar que tem alguma coisa mágica ali que está transmitindo os dados, né? Então é importante esse recado aí para a comunidade. E vamos para os últimos avisos. Lembrando que estão abertas as inscrições para as turmas de 2025 do nosso curso de Boas Práticas Operacionais para Sistemas Autônomos, o BCOP, tanto na versão EAD quanto nas versões presenciais. E lembrando também que as inscrições estão abertas para o nosso novo curso de formação básica de ISPs do programa AceleraNet. Não perca! Para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse septro.br/cursos-eventos. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas, mande um e-mail para cursosceptro@nic.br. Inscreva-se na sua plataforma de áudio preferida e lembre-se de ativar as notificações. Para não perder nenhum conteúdo importante, siga nossas redes sociais. Vocês nos encontram no X, antigo Twitter, como @comuniquebr. No Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram, nós somos @NickBR. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha gostado do episódio e qualquer problema é culpa da camada 8. Até mais, pessoal. Até mais. E lembre-se que essa é uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre você também o seu .br. Este podcast foi sonorizado por Radiofobia Podcast e Multimídia.